Capítulo 14 da Seringa, um abraço acolhedor. Todas as principais drogas consumidas atualmente, de forma abusiva, têm origem na natureza e são conhecidas pelo ser humano há milênios. O ópio, que é a base da heroína, é um extrato da papoula asiática Papaver somniferum. Há 4.000 anos, sumérios e egípcios já conheciam suas propriedades terapêuticas para combater dores e diarreia, além de seu efeito sobre o estado psicológico. A cocaína é um extrato das folhas de Erythroxylum coca, pequena árvore que cresce na Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul. Os nativos da Amazônia mastigavam coca muito antes da chegada dos europeus, como antídoto para o cansaço e para reduzir a fome durante longas e árduas jornadas pelas montanhas. A coca também era usada em rituais devocionais. Os povos originários a chamavam de planta divina dos Incas, naquilo que provavelmente foi o primeiro, entre aspas, combate às drogas ideológico no Novo Mundo. Os invasores espanhóis denunciaram os efeitos da coca como uma, entre aspas, ilusão do demônio. A cannabis sativa, de onde vem a maconha, é originária do subcontinente indiano e recebeu esse nome do cientista sueco Carlos Linneu em 1753. Ela também já era conhecida pelos persas, pelos árabes e pelos chineses antigos, e o primeiro registro de seu uso farmacêutico aparece no inventário chinês de remédios, escrito há mais de 3.000 anos. Os estimulantes derivados de plantas, que também eram usados na China antiga, como no tratamento de congestão nasal e dos brônquios, por exemplo. O álcool, produzido por uma fermentação que depende de fungos microscópicos, está tão entranhado na história do ser humano, como fonte de alegria, que muitas tradições o consideram um presente dos deuses. Ao contrário de sua reputação atual, ele também já foi visto como fonte de sabedoria. O historiador grego Heródoto fala de uma tribo no Oriente Próximo, cujo conselho de anciãos jamais tomava uma decisão em momentos de sobriedade, a menos que ela fosse confirmada sob influência de um vinho forte. Em contrapartida, se uma ideia surgisse em momentos de embriaguez, deveria ser reavaliada quando os anciãos estivessem sóbrios. Nenhuma dessas substâncias poderia nos afetar, se não afetassem os processos naturais do cérebro e não usassem o seu aparato químico inato. As drogas influenciam e alteram a maneira como nos comportamos e nos sentimos, porque são parecidas com os compostos químicos do nosso cérebro. Essa semelhança permite que ocupem receptores em nossas células e interajam com os sistemas mensageiros intrínsecos ao cérebro. Mas por que é que o cérebro humano é tão receptivo a drogas viciantes? A natureza não pode ter levado milhões de anos para desenvolver um sistema extremamente complexo de circuitos neurais, neurotransmissores e receptores, só para que as pessoas ficassem doidonas e fugissem de seus problemas, ou se divertissem loucamente numa noite de sábado. Esses circuitos e sistemas, como escreve o professor Jack Panksepp, proeminente neurocientista e pesquisador do vício da Universidade de Northwestern, devem servir a alguns objetivos essenciais, além de promover o consumo vigoroso de compostos químicos altamente purificados desenvolvidos por seres humanos há pouco tempo. O vício pode não ser um estado natural, mas as regiões do cérebro que ele subverte fazem parte do nosso principal maquinário de sobrevivência. Quase caí numa armadilha agora. Ao escrever que o vício subverte o cérebro, dou a impressão de que o vício tem vida própria, como um vírus que invade o corpo, um predador pronto para dar um bote, ou um agente estrangeiro que se infiltra num país sem que ninguém perceba nada. Na verdade, os comportamentos que chamamos de vício
são provocados por um conjunto complexo de mecanismos neurológicos e emocionais que já se desenvolvem dentro da pessoa. Esses mecanismos não têm uma existência separada, nem desejos conscientes próprios. Mesmo que o viciado, muitas vezes pareça estar sendo controlado por uma força poderosa, ou sofrendo de uma doença a qual não consegue resistir. Então seria mais apropriado dizer: o vício pode não ser um estado natural, mas as regiões do cérebro nas quais seus poderes surgem são essenciais para a sobrevivência humana. Ponto. Isso explica a força do vício. Aqui vai uma analogia. Imagine que a parte do cérebro que controla os movimentos corporais de uma pessoa, que é o córtex motor, foi lesionada ou não se desenvolveu da maneira correta. Essa pessoa inevitavelmente teria alguma deficiência física. Se os nervos afetados fossem capazes apenas de realizar os movimentos do dedo mindinho do pé, essa perda seria imperceptível. Se, no entanto, os nervos lesionados ou mal desenvolvidos comandassem a atividade de uma perna inteira, a pessoa teria uma deficiência significativa. Em outras palavras, a deficiência é proporcional ao tamanho e à importância do centro neurológico que não funciona como esperado. O mesmo acontece com o vício. Não existe um centro de vício no cérebro. Não há circuitos designados apenas para propósitos viciantes. Os sistemas neurológicos envolvidos no vício estão entre os principais organizadores e motivadores da vida emocional e do comportamento humano. Daí seu poder dominador. 3 redes importantes estão envolvidas nesse processo. Falaremos sobre o sistema opioide no restante desse capítulo. E nos capítulos seguintes, sobre o sistema de dopamina, que influencia a nossa disposição e a nossa motivação. E, por fim, o sistema de autocontrole no córtex cerebral, ou seja, na massa cinzenta. As principais moléculas do sistema opioide são os, entre aspas, narcóticos naturais do cérebro, que são as endorfinas. Então, os 3 sistemas são o sistema opioide, o sistema dopaminérgico e o sistema de autocontrole no córtex cerebral. Foi na década de 1970 que o sistema opioide inato foi identificado pela primeira vez no cérebro de mamíferos. As moléculas de proteína que funcionam como mensageiros químicos nesse sistema foram chamadas de endorfinas pelo pesquisador americano Eric Simon, porque são endógenas, ou seja, originam-se dentro do organismo, e porque se assemelham à morfina, daí endorfina. A morfina e seus primos opioides se encaixam nos receptores de endorfina do cérebro. E assim, o principal receptor de endorfina representa a porta de entrada molecular para o vício em opioides. Os humanos não são as únicas criaturas com esse sistema inato. Compartilhamos esse prazer com nossos parentes próximos e distantes na escala evolutiva. Até organismos unicelulares produzem endorfina. Não é de surpreender que a endorfina faça por nós exatamente a mesma coisa que os opioides derivados de plantas. Ela é poderosa para o alívio das dores físicas e emocionais. Nas palavras do discípulo dos opioides, Thomas De Quincey, ela oferece serenidade, equilíbrio e elimina qualquer irritação profunda. Para uma pessoa distraída ou perturbada, uma dose de endorfina, assim como uma infusão de produtos do ópio, recompõe aquilo que foi agitado, concentra aquilo que foi distraído, nas palavras do De Quincey. Além de suas propriedades tranquilizadoras, a endorfina tem outro propósito, que é essencial para a vida. A endorfina é uma reguladora importante do sistema nervoso autônomo, a parte que não está sob nosso controle consciente. Ela afeta diversos órgãos do corpo, incluindo o cérebro, o coração e o intestino. Ela influencia as mudanças de humor e o ciclo circadiano, além de regular a pressão sanguínea, a frequência cardíaca, a respiração, os movimentos peristálticos e a temperatura corporal.
Pode até ajudar a regular o nosso sistema imunológico. A endorfina é a catalisadora química das emoções mais primitivas do ser humano e de qualquer outro mamífero também. Mais importante, ela permite a conexão emocional entre a mãe e o bebê. Quando os sistemas naturais de recepção de opioides são geneticamente suprimidos em laboratório, os filhotes não conseguem criar uma conexão segura com a mãe. Ficam menos nervosos ao serem separados dela, o que significa que não se comportam de um jeito que desperta na mãe um instinto de acolhimento e proteção. Não é que eles não sintam desconforto ou medo. Eles sentem quando são expostos ao frio ou a sinais de perigo, como odores de ratos machos. Porém, sem os receptores de opioides, como a endorfina, eles não conseguem manter o vínculo com a mãe, da qual dependem para sobreviver. Eles não demonstram interesse nos sinais que a mãe transmite. Imagine o perigo que correriam se fossem indiferentes à mãe no meio da selva. Por outro lado, filhotes que sentem ansiedade ao serem afastados da mãe podem ser acalmados com pequenas doses não sedativas de opioides. Não por acaso, a endorfina já foi descrita como a molécula da emoção. O papel da endorfina nas emoções humanas foi ilustrado por um estudo de imagens conduzido com 14 mulheres saudáveis. O cérebro de cada uma delas foi analisado enquanto elas estavam num estado emocional neutro e depois enquanto pensavam num momento triste de suas vidas. 10 das 14 se recordaram da morte de um ente querido. 3 pensaram em términos de relacionamento e uma se concentrou numa briga recente com um grande amigo. Usando um contraste químico especial, o exame destacou a atividade de receptores de opioides nos centros emocionais do cérebro de cada participante. Enquanto as mulheres estavam concentradas nas lembranças tristes, esses receptores se mostraram muito menos ativos. Por outro lado, expectativas positivas ativam o sistema da endorfina. Cientistas observaram, por exemplo, que, quando as pessoas esperam um alívio da dor, as atividades dos receptores de opioides aumentam. Até mesmo a administração de medicamentos inertes, substâncias que não têm atividade física direta, ativa os receptores de opioides, levando à percepção de menos dor. É o chamado efeito placebo, que, longe de ser imaginário, é um evento fisiológico verdadeiro. O medicamento pode ser inerte, mas o cérebro é acalmado pelos analgésicos que ele mesmo produz, as endorfinas. Os receptores de opioides podem ser encontrados por todo o corpo, tendo um papel específico em cada órgão. O sistema nervoso são tranquilizadores e analgésicos, mas seu papel no sistema digestivo é diminuir as contrações musculares. Na boca, diminuem as secreções. É por isso que narcóticos ingeridos para o alívio da dor causam efeitos colaterais indesejados em outros pontos do corpo, como a constipação intestinal ou a boca seca. Por que uma classe de compostos químicos naturais precisa ter tantas tarefas diferentes? Porque a natureza, essa dona de casa sovina, gosta de guardar tudo que já foi testado e comprovado e encontrar todos os usos possíveis para cada tipo de proteína mensageira. Ao longo da evolução, sistemas e substâncias com função relativamente limitada em organismos mais simples encontraram novas áreas de atividade nas espécies superiores mais complexas que surgiram. Muitos outros compostos químicos do corpo são multitarefa, e quanto mais evoluído o organismo, mais funções uma substância específica terá. Isso vale até para os genes num tipo de célula. Determinado gene terá uma função. Em outro local do corpo, o gene terá um papel completamente diferente. Em seu livro Affective Neuroscience, Neurociência Afetiva, o Dr. Jack Panksepp cita um exemplo fascinante do papel da vasotocina nos répteis. A vasotocina é uma versão primitiva da ocitocina, proteína relacionada ao trabalho de parto e à amamentação nos mamíferos. Abre aspas. A vasotocina
É uma molécula do cérebro antigo que controla impulsos sexuais nos répteis. Essa mesma molécula também ajuda a trazer ao mundo répteis filhotes. É o trabalho de parto. Quando uma tartaruga marinha, após milhares de quilômetros de migração, chega à sua praia ancestral e começa a cavar seu ninho, um sistema antigo de conexão entra em ação. Então, os níveis de vasotocina no sangue da mãe tartaruga começam a aumentar, enquanto ela cava um buraco para comportar vários ovos, e continua aumentando à medida que ela deposita um ovo atrás do outro. Quando esse trabalho de parto termina, ela cobre os ovos e a vasotocina circulante diminui para níveis insignificantes. Cumpridas suas responsabilidades maternais, ela parte para outra longa jornada pelo mar. Fecha aspas. Na classe dos mamíferos, as mães não escapam com a mesma facilidade. Elas ficam para ajudar a prole em defesa, e a ocitocina, versão mais sofisticada da vasotocina, tem um papel mais diverso do que sua equivalente reptiliana. Ela não apenas induz o parto, como também afeta os humores da mãe e promove os cuidados físicos e emocionais que ela tem de oferecer às suas crias. Nos mamíferos de ambos os sexos, a ocitocina também contribui para o prazer do orgasmo e, de modo geral, pode ser considerada um dos hormônios do amor. Assim como os opioides, a ocitocina é capaz de reduzir a ansiedade em filhotes afastados da mãe. Um detalhe importante é que a ocitocina também interage com os opioides. Ela não é uma endorfina, mas aumenta a sensibilidade às endorfinas no sistema opioide do cérebro. Uma forma de a natureza se certificar de que não desenvolveremos tolerância aos nossos próprios opioides endógenos. Lembre que a tolerância é o processo no qual um viciado precisa de doses cada vez maiores de uma droga para sentir os mesmos efeitos de antes. E porque é essencial prevenir a tolerância aos compostos químicos naturais que nos recompensam. Porque os opioides são necessários para o amor parental. Então, o bem-estar da criança estaria em risco se a mãe se tornasse insensível aos efeitos dos próprios opioides. Mães protetoras recebem grandes ondas de endorfina enquanto interagem de forma amorosa com seus bebês. Os baratos, entre aspas, de endorfina podem ser uma das recompensas naturais da maternidade. Levando em consideração as muitas tarefas ingratas necessárias para cuidar de bebês e crianças, a natureza teve cuidado de tornar a criação de filhos um pouco mais prazerosa. A tolerância nos privaria desses prazeres, ameaçando inclusive a sobrevivência dos bebês. Seria desastroso, escreve Jack Panksepp, se mães perdessem a capacidade de sentir uma intensa gratificação social ao prover cuidados aos seus filhos pequenos. Ao tornar nossas células neurológicas mais sensíveis a determinados opioides, a ocitocina permite que nos tornemos, entre aspas, viciados em nossos bebês. Os opioides, em outras palavras, são as engrenagens químicas do equipamento emocional do cérebro que é responsável por proteger e nutrir a vida infantil. Sendo assim, o vício em opioides, como a morfina ou a heroína, surge num sistema neurológico que comanda a dinâmica emocional mais poderosa da existência humana, que é o instinto de vínculo, o amor. Vínculo é a vontade de estar perto de outra pessoa, física e emocionalmente. Isso garante a sobrevivência, porque gera conexão entre mãe e bebê, e entre bebê e mãe. Ao longo da vida, esse impulso nos leva a procurar relacionamentos e companheirismo, construir e manter conexões familiares e formar comunidades. Quando a endorfina se conecta aos receptores de opioides, ativa a, entre aspas, química do amor e da conexão, nos ajudando a ser criaturas sociais. Pode parecer confuso que a natureza tenha dado a uma classe de compostos químicos as tarefas aparentemente muito diferentes de aliviar a dor física, de amenizar a dor emocional, de construir laços entre genitores e seus filhos,
de manter relacionamentos sociais e de provocar sensações intensas de prazer. Na verdade, esses 5 papéis são bem semelhantes. Os opioides não eliminam a dor. Em vez disso, eles fazem com que ela seja percebida como um estímulo menos desagradável. Então, a dor começa como um fenômeno físico registrado no cérebro, mas podemos notá-la de forma consciente ou não a qualquer momento. Aquilo que chamamos de sofrer de dor é a nossa experiência subjetiva desse estímulo e a nossa reação emocional à experiência da dor. Opioides nos ajudam a tolerar a dor. Já foi sugerido, por exemplo, que níveis elevados de endorfina ajudam crianças pequenas a aguentar os muitos impactos e os pequenos hematomas que sofrem suas aventuras impetuosas. Não é que os machucados das crianças não causam dor, eles causam. Porém, em parte por causa da endorfina, a dor não é suficiente para intimidá-las. Sem um nível elevado de endorfina, elas poderiam até preferir parar de explorar o mundo, algo tão necessário para o aprendizado e o desenvolvimento do cérebro. Uma criança que reclama amargamente de qualquer dorzinha e costuma ser vista como dramática pode ter níveis mais discretos de endorfina, provavelmente sendo menos aventureira que seus colegas. No sentido anatômico, a dor física é registrada numa parte do cérebro que é o tálamo, mas o seu impacto subjetivo é sentido em outra parte do cérebro que é o córtex cingulado anterior, CCA. O cérebro recebe a mensagem de dor no tálamo, mas a sente no córtex cingulado anterior. O CCA se ilumina ou é ativado quando reagimos ao estímulo da dor, e é no córtex, no centro cingulado, no córtex cingulado anterior, em outros lugares, que os opioides nos ajudam a suportar a dor, ao reduzir o seu impacto emocional. Estudo recente de imagens mostrou que o córtex cingulado anterior também se ilumina, se ativa, quando as pessoas sentem a dor da rejeição social. O cérebro de voluntários adultos e saudáveis foi mapeado enquanto eles participavam de um jogo e, de repente, eram excluídos pelos outros participantes. Até mesmo essa, entre aspas, rejeição boba e obviamente artificial iluminou o córtex cingulado anterior e causou mágoa. Em outras palavras, sentimos dor física e dor emocional na mesma região do cérebro. Isso, por sua vez, é crucial para nossa conexão com entes queridos. Sob circunstâncias normais, a dor da separação nos mantém próximos uns aos outros quando mais precisamos dessa proximidade. E por que a natureza fez com que o sistema opioide de mamíferos fosse responsável por nossas reações a dores físicas e emocionais? Por um ótimo motivo: o total desamparo dos filhotes mamíferos e sua dependência de cuidados adultos. A dor física é um alarme de perigo. Se uma criança acorda com a barriga doendo, o córtex cingulado anterior dela entra em ação. E ela tenta chamar a atenção dos seus cuidadores de todas as maneiras possíveis. Para um mamífero pequeno, a dor emocional é um aviso igualmente essencial. Um alerta para o perigo de se separar daqueles de quem ele depende para sobreviver. Sentir essa dor emocional aciona comportamentos infantis, como a vocalização ultrassônica em filhotes de rato e o choro em bebês humanos, projetados para trazer os cuidadores de volta. A presença atenciosa do adulto aciona a liberação de endorfina no cérebro do pequeno, ajudando a acalmá-lo. Uma criança também pode sentir aflição emocional quando os pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes. Até adultos sentem essa dor quando alguém importante está presente no sentido físico, mas está distante psicologicamente. Esse é o estado que o pesquisador e psicólogo Alan Shore chama de separação proximal. Levando em consideração que a dependência é tanto emocional quanto física, uma criança que sente uma separação emocional sob condições normais,
buscará se reconectar com os cuidadores. Mais uma vez, a resposta amorosa dos tutores inundará o cérebro da criança com endorfina e aliviará seu desconforto. Se os pais não responderem ou não responderem da maneira adequada, a endorfina não será liberada e a criança precisará contar com os próprios mecanismos de enfrentamento inadequados, por exemplo, embalar a si mesmo ou chupar o dedo para se acalmar. Como veremos, crianças que não tiveram a presença atenciosa de seus cuidadores correm mais risco de buscar satisfação química em fontes externas no futuro. Seguindo essa reciclagem eficiente e multifacetada de substâncias químicas promovidas pela natureza, a endorfina também é responsável por experiências de prazer e empolgação. Não só mães e bebês, mas também casais apaixonados, pessoas espiritualizadas, aventureiros que fazem saltos de bungee jump, alcançam estados eufóricos nos quais a endorfina tem um papel fundamental. Um estudo descobriu que, após um salto de bungee jumping, os níveis de endorfina triplicam no sangue durante meia hora. Quanto maiores os níveis de endorfina, mais eufóricos as pessoas relatam. Enquanto os receptores de opioides no cérebro são um modelo natural para sensações de recompensa, tranquilidade e conexão, eles também são acionados por drogas, além de também terem um papel em outros vícios. Num estudo com alcoólatras, a atividade dos receptores de opioides mostrou-se reduzida em várias regiões do cérebro, algo que foi associado ao aumento da ânsia pelo álcool, da fissura, ativação das vias neurais de opioides e a resultante elevação na atividade da endorfina. Também aumenta os efeitos da cocaína, assim como ocorre com o álcool, menos atividade de endorfina significa um desejo maior por cocaína. A ativação dos receptores de opioides também contribui para os prazeres do uso da maconha. Em resumo, o sistema opioide, que está envolvido no amor, no prazer e no alívio da dor, é fundamental para a vida e oferece uma porta de entrada para as substâncias narcóticas no cérebro. Quanto menos eficiente for esse nosso sistema químico interno de felicidade, mais teremos vontade de buscar alegria ou alívio no consumo de drogas ou em outras compulsões que nos pareçam recompensadoras. A essência do barato, promovido por opioides, foi explicada por uma profissional do sexo de 27 anos. Ela tinha HIV e já faleceu. Ela disse: "A primeira vez que eu usei heroína foi como um abraço acolhedor." Com essa frase, ela contou sua história de vida e resumiu as ânsias psicológicas e químicas de todos os viciados em drogas.